Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Mulher Pode, um podcast idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo, que traz para conversar mulheres que estão fazendo a diferença à frente do PL. No estado de São Paulo nós temos 645 municípios. Tem muita história para contar de mandatárias, de presidentes do PL Mulher, mulheres que estão fazendo a diferença, que estão interferindo diretamente na política, que estão mostrando que as mulheres podem ocupar os mais variados espaços políticos e fazer a transformação que a gente espera na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Hoje eu vou conversar com uma figura histórica, uma mulher política na sua essência, genuína, aquela política que quando a gente olha, admira, porque é a política que faz realmente bem para a população, né, que interfere de forma positiva, que diminui o sofrimento de pessoas espalhadas aí pelo nosso estado. Eu estou falando da Nilza Maria dos Santos Godinho. Só que se eu falar só o nome dela completo, às vezes as pessoas não vão conhecer, porque ela é conhecida na cidade dela, que é Piedade, por Chuca. Seja bem-vinda, Chuca. Muito obrigada. Você está ao lado da sua filha, Inara, que é também do PL Mulher, que é assessora do nosso deputado estadual, Danilo Balas, na cidade também, ali naquela região toda de Sorocaba. E hoje a gente quer conhecer um pouco mais da sua história. Eu já conheço a Chuca, já estive com ela em algumas reuniões de mulheres, ali em Sorocaba, ali naquela região, mas hoje ela vai falar aqui da história dela política, o que motivou, porque ela é da área da saúde, inclusive. São 6 mandatos, Chuca? 6 mandatos consecutivos. 6 mandatos consecutivos, agora em 2024 também, né? Mais de 600 votos na cidade, o que é uma votação expressiva para a cidade de Piedade. É única. Olha só, então seja bem-vinda, você tem aqui esse microfone para você falar da sua trajetória, do que te despertou lá no passado, você começou na política em 2004, não é isso? Começa falando para a gente o que deu em você lá em 2004 para você decidir entrar para a política, como foi? Eu venho de uma história de vida assim, meu pai era ex-combatente, tenente-coronel da Polícia Militar, e ele era de um coração imenso, assim como minha mãe. Eu cresci vendo meu pai pegando pessoas na rua e levando para dentro de casa, para minha mãe cuidar das feridas, para dar um alimento, uma roupa, para tomar um banho. Isso para mim era peculiar, sabe? Então, eu cresci com ele assim, e eu me despertei bastante, assim, porque ele queria que eu fizesse a carreira militar, mas eu queria ser enfermeira, sabe? Então, eu via, ele tinha uma destreza para fazer imobilizações em fratura que ele aprendeu na ocasião militar dele, né? Então, ele tinha tanta destreza que quando ele imobilizava uma fratura de perna, de braço, que ia para o regional, eles até aguardavam o médico chegar para desmancharem aquilo para fazer um gesso, de tanta destreza que ele tinha. E ele era músico, sabe? Era de uma sensibilidade assim, extrema mesmo. E eu, acompanhando ele, eu segui o caminho. Fiz enfermagem. E, posteriormente, eu fiquei em São Paulo, morando com meus tios, e fiz especialização em saúde pública. Foi o que me abriu as portas, na década de 80, para cuidar dos soropositivos. Piedade, eu fui, assim, líder, porque eu queria um grupo comigo, porque a gente não é nada sozinho, né? Então, mas não conseguia ninguém, era um preconceito enorme, sabe? Eu tenho um calhamaço de folhas num fichário que eu escrevi a vida de cada um que eu cuidei. Olha isso. Eles eram assim,
batiam na minha porta, era a sentença de morte naquela época, né? Porque nós não tínhamos o coquetel, nós não tínhamos a tecnologia de hoje, né? Então, às vezes eu tinha um Toyota, um Jeep velho, eu colocava um lençol atrás, um travesseiro, eu vinha para Sorocaba, só eu e Deus, sabe? Colocava o paciente ali e trazia, chegava até brigar nas portas dos hospitais e não conseguia vaga. Era o preconceito que tomava conta de tudo, né? E sempre me convidavam para... Isso para mim era parte da minha vida e até hoje, sabe? Sempre me convidavam para ser política. E eu muitas vezes, nem sei quantas, eu falava, prefiro um Deus lhe pague do que um voto. E hoje, Rosana, eu nunca saí pedir voto para ninguém. É o reconhecimento. É a história da minha vida. Não sou melhor do que ninguém, não me considero, sou passivo de erro como todo ser humano, mas falo para os meus filhos, não tenho herança para deixar, mas deixo um nome honrado, honrado em dignidade, porque não é diploma que faz a gente, sabe? Nós somos diplomados pela escola da vida, porque a honradez, o caráter, a humildade, o amor ao próximo, não tem dinheiro que pague. É verdade, não Xuca. tem preço. E eu continuo minha vida assim. E agora a minha filha aqui, ela mora comigo. Né? A Xuca tem 4 filhos, Tenho. Né? E uma só que foi para a política? Não. Só a Inara. Como é que é, Inara, ter essa inspiração da sua mãe? Eu vejo que você a acompanha, você está com ela assim nos eventos, a gente, né, tem se encontrado. Como é que ela falou para mim? Não vou deixar grande herança, mas eu vou deixar uma história, deixar um legado para os meus filhos. Como é que é isso para você? Sempre vendo, né? A gente tinha uma farmácia solidária lá, as pessoas indo buscar remédio, a vida inteira, desde criança eu brinco em cima de remédio, né? Então eu comecei aí eu trabalhei como propagandista, e aí eu comecei a aprender mais sobre os medicamentos também, e comecei a ajudar ela na farmácia, né? E a gente ajuda lá no todo, né? Em todo tipo de caso. E eu cresci vendo isso, né? Então não tem como fugir e falar, não, eu vou seguir outra carreira. Não tem como. E sempre a área da saúde que envolve, porque como a Xuca tem essa formação, né, enfermeira, desde muito cedo, né, aprendeu já a estender a mão, a cuidar das pessoas. Eu vi ela falando aí de como ela fazia para enfrentar aí o preconceito. Hoje, o mandato também é voltado para essa área mais da saúde? Sim, mas a gente tem projetos sociais, né? Então, tipo, ajuda de um todo, né? Às vezes até uma indicação de trabalho para quem está precisando, uma família em vulnerabilidade, a gente acaba atendendo as demandas em geral, né? É que a saúde acaba sendo um volume maior, né? Uhum. A gente acaba sempre procura em busca de alguma ajuda na saúde, então já é mais forte, né? Verdade. A Xuca hoje tem uma bandeira que é o Hospital do Câncer Infantil, não é isso? Há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, que é o GEPASSE. GEPASSE. E também se dedica ao asilo Casa da Esperança. Sim, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Isso só fortalece ali aquela região, né? E o amparo também, né? Para os idosos e para as crianças vítimas de câncer. Como é que é esse trabalho? Então, o GEPASSE, eu comecei meu voluntariado no GEPASSE antes da construção do hospital. As crianças eram cuidadas no regional. E quando elas estavam em estágio final, tinham muitas de Piedade, de Itapiraí, onde eu fui secretária da saúde 5 anos, mas isso eu já fazia antes de ser secretária de Itapiraí. E foi bem no início do GEPASSE mesmo que eu comecei. E eu cuidava no estágio final, Rosana, sabe? Um apoio ali, ficava junto com a família, as pessoas me levavam, às vezes eu não tinha condução para ir, meus irmãos me ajudavam, meus filhos, né? E era muito triste para mim, porque cuidar de criança em estágio final é muito doloroso. Mas eu fui, agora não precisam assim de mim, mas eu continuo lá.
Hoje mesmo a gente tem medicação para mandar para eles e eu nunca deixei de dar uma atenção para o hospital há mais de 40. Eu sei que é mais de 40 porque eu recebi uma mensagem deles que eu já tinha feito 40 anos lá de voluntariado. Só que agora já são acho que 42, 3, por aí. E a Casa da Esperança, né? O asilo é a Casa da Esperança. Quando eles fundaram em Piedade a Casa da Esperança, eles bateram na minha porta. Até nosso diretor lá fala que foi a primeira porta que abriu para ele. Me indicaram para ele. Ele foi e me pediu uma ajuda para a construção e para logo iniciar o cuidado dos velhinhos. Né? E foi aí que eu iniciei. Em determinado tempo, ele me procurou, que o Conselho Regional foi lá de enfermagem e pediu que tivesse uma enfermeira lá que assinasse para eles e que cuidasse, né? Ele falou, depende de você agora, está nas suas mãos. Mas meu marido não deixava eu trabalhar, Rosana. Eu não posso falar até que é demagogia, mas eu criei 12. Aqui tem um 13º chegando para ficar comigo ainda. São os filhos, os netos? Quando eu casei, meu marido era órfão de pai e mãe. Quando eu cheguei da lua de mel, tinha 5 me esperando. Olha. A menorzinha tinha 3 anos. E foi uma vida de luta, mas não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo de ter feito mais. Eu criei os 5, hoje são todos bem, até já faleceram 2. Todos bem, graças a Deus, num tempo bom que eles mesmos dizem para mim, qualquer sopinha de alho curava uma dor de barriga. Hoje a gente vai no médico, vai o salário inteiro em medicação e no Sara. É verdade. E eu passei um tempo com essas crianças, assim, numa boa, Rosana, sabe? Não precisava ir no médico, eu cortava o cabelo, eu costurava as roupinhas, eu fazia tudo. E eu tinha vindo de uma pós-graduação em São Paulo, e meu pai ficava triste. Ele falou, você sabe a vida que você vai enfrentar. Eu falava, pai, mas eu quero, eu vou. Foi o amor da minha vida, e durou pouco também, porque ele morreu, né? Ele infartou. E depois disso, meu filho também mais velho casou, deixou uma criança, a esposa separaram, a criança ficou para mim, já tinha nascido comigo lá na minha casa. Esse menino, 21 anos da minha vida comigo e continua. Ele mora aqui agora, ele formou-se no Mackenzie em arquitetura, ganhou bolsa, é um estudioso, um menino bom, está se preparando para ir para a França agora. E tem o Ben, meu companheirinho, dorme comigo, 8 anos do Ben já comigo. E agora está vindo a Mavi, aí vamos ajudar também, né? Porque às vezes não dá para fazer muito, porque a parte física já é difícil, né? Não, mas você é cheia de disposição. Você tem 78? 78. E num determinado tempo da minha vida também, como eu não queria ganhar dinheiro cuidando de doentes, sabe? Eu acho que isso não tem preço no mundo que pague. Eu fui lecionar. Eu lecionei 5 anos. Mas prefiro dar banho em doente. É o que eu gosto de fazer. Se encontrou. Agora, ao longo da sua trajetória, você recebeu vários reconhecimentos. Muitos. Títulos, homenagens. Eu tenho aqui alguns. Cidadã piedadense. A primeira mulher. Em 1992. Depois foi cidadã tapiraiense. Também. Cidade de Tapiraí. Amo Tapiraí. Região. Sou muito bem querida ali na cidade de Tapiraí. Um abraço para as pessoas de lá. Personalidade enfermeira do ano, a CIP, 1988. Reconhecimento do Rotary Clube de Piedade, 1994. Personalidade do ano da Alesp, em 2000. Título importante também. Honra ao mérito da Associação de Bairros de Piedade, em 2006. Então, minha querida, entre tantos mandatos, né? O que você lembra assim, de um momento que ficou marcado na sua história como vereadora? Você tem uma história para contar para a gente de alguma curiosidade nesses 6 mandatos que você tem em Piedade? Olha, Rosana, eu não me considero assim expert na política, não. Eu falo,
até para eles, eu sou a pior vereadora. É nada. Eu sou porque... Então a população não acha, né, Xuca? Porque senão você só teria um mandato. Eu sigo a minha linha, sabe? Eu praticamente trabalho sozinha, com o apoio dos deputados que me ajudam, mas em Piedade, as coisas eu resolvo lá do meu jeito e me procuram. É coisa que às vezes é autonomia do prefeito, mas morre na minha casa. Medicação, a gente até ajuda as outras cidades, sabe? E a nossa função assim na caridade vai além, vai sem fronteiras. Sabe? A política é um instrumento para você continuar fazendo. É uma máquina, né? O que você sempre gostou, que é cuidar dos outros. Porque antes eu nunca ganhei dinheiro com o que eu fiz, sabe? Mas se tivesse cobrado, acho que eu seria bem rica, porque são quase 60 anos da minha vida. Porque eu tenho 78. Com 13 eu já saía com meu pai cuidar de doente. Então eu acho que não seria feliz, né? Porque eu acho que o dinheiro corrompe. Eu vou falar uma coisa para você que me comoveu. Teve um senhor, não vou citar nomes, mas se ele estiver me ouvindo, ele sabe quem é. Ele estava com a mãezinha em estágio final, precisando de um medicamento para o câncer. E a gente tem mas eu trabalho pela amizade, sabe? Pelo carinho do povo. E ele me procurou. Ele falou, esse remédio, eu não tenho como pagar esse remédio. Eu falei, e se eu falar para o senhor que eu tenho esse remédio? É uma conexão que eu tenho, assim, com uma força que às vezes chega uma doação, justo que nós estamos precisando, é uma alegria para nós poder fornecer, sabe? E eu falei, eu tenho esse remédio. Entreguei na mão dele. Ele falou, a senhora aceita R$200? Porque o remédio era muito caro, sabe? Eu falei, nunca, jamais. Se o senhor quer me ajudar, compre uma cesta básica, eu passo para um pobre que merece. Porque até a caridade, ela tem que ser inteligente. Porque se você fizer uma caridade para quem não precisa, uma caridade, né? Não tem valor perante os olhos de Deus. Então é isso. Isso me marcou, porque a primeira pessoa que falou que iria pagar o remédio para mim era um valor simbólico, foi essa pessoa. E eu jamais aceitei dinheiro de ninguém. Eu falo, eu não deixo herança, mas eu deixo a honra de ser honesta, de ser humilde e de amar o próximo. Olha. E Nayara, o que você mais se orgulha assim, dessa trajetória da sua mãe? Como as pessoas olham para ela, né? Como a gratidão que tem, né? Por tudo que ela já fez. Às vezes a gente nem sabe, daí chega, né? Alguém lá e fala assim, sua mãe me ajudou nisso, eu sou grata. Então, assim, até se a gente falar de votos, os votos vêm por conta disso. Por conta de uma coisa que às vezes pra gente a gente não lembra, são muitas pessoas. Mas para quem a gente quem recebeu, nunca esquece. Então a gente sabe. Um gesto, um sorriso, a gratidão, um remédio, alguma coisa que você fez, Xuca, que a pessoa se sentiu lembrada, importante, né? E a nossa casa é assim, né? Todo dia tem alguém procurando alguma coisa que precisa. Almoçando, às vezes um leite café. Que é de intolerância à lactose, que é caro, às vezes é um remédio, às vezes é só para conversar mesmo, mas é o dia inteiro. O gabinete lá funciona 24 horas. Por isso que eu falo que eu trabalho sozinha, porque as coisas lá acontecem na minha casa e saem resolvidas de lá, né? Olha. E é difícil a gente passar a responsabilidade para outros, porque a minha área ali na frente tem cama de hospital, tem cadeiras de rodas, tem tudo que você pensa. E as pessoas te procuram, sabem que você encaminha para quem precisa. E é tão gostoso quando a pessoa pede, você sabe que tem, né? Não tem. Eu falo, quando eu recebo uma doação em medicamentos, para mim, é mais que ganhar uma joia, cara, sabe? Olha. Eu fico super feliz. E eu sento no chão e vou revisando data, se não está violado, né? E já aprendo, escrevo na caixa quantos comprimidos tem.
às vezes monta um tratamento com um pouquinho de outro, tudo na validade, a gente consegue um tratamento, porque hoje a medicação é muito cara, Rosana. É verdade. Né? Na semana passada, nós estávamos em casa, daí chegou uma doação do Hospital 9 de Julho. Aí a gente olhou assim, daí falei pra ela, mãe, tem bastante, né, dessa injeção aqui. Ela falou, tem. Daí, tipo, deu acho que uns 20 minutos, uma pessoa pedindo para uma moça que estava Aquela medicação que aquela medicação, nós conseguimos fornecer um mês. Olha. Um mês de tratamento. E parece que já o universo já fala assim, não, eu conspira já vou a favor, já. Já vou mandar a pessoa que precisa também. Olha. E é sempre assim, não para. Agora, Chuca, você também é juíza de paz. Sou juíza de paz desde que a Inara nasceu. Como é que é isso? Eu fui registrar a Inara e a senhora já era de idade do cartório, dona Jacinta. Ela falou para mim, Chuca, você gosta tanto de ajudar os outros, por que você não fica juíza de paz? Porque não ganha nada. Eu falei, não é por ganhar, se quiser, põe meu nome aí. Eu pensei assim, levaram na brincadeira, nunca vão me chamar. Daqui a pouco, pedindo meus documentos, saiu já no Diário Oficial tudo, que eu estou fazendo casamentos. Eu teve um tempo da Inara, porque tinha um antigo juiz que depois ele foi embora para Portugal, que eu assumi há 30 anos. 30 anos. Quantos casamentos você já Mais fez? de 20 mil. Olha! Os homoafetivos também, vários, muitos. Olha só. Então, cada vez, né, que você celebra um casamento, você também vai fazer parte da história desse casal. Mas dessa acontece, família. Rosana, o seguinte, outro dia eu fiz um casamento e a senhorinha, mãe do noivo, ficou sentada lá e não ia embora. Eu olhava para mim, eu cheguei até ela, falei, a senhora quer falar comigo? Esse menino que a senhora casou, a senhora que fez meu parto. Olha, ela falou para mim. Chuca E depois, também. não, eu fiquei, eu trabalhei na Santa Casa de Piedade 5 anos. E lá na época a gente fazia. Quer dizer, você casou, rapaz, que nasceu que nasceu nas minhas mãos. E outra vez, eu sou poeta, né? É o que eu amo fazer. Então, quando eu fui fazer numa papelaria, fazer umas impressões, alguém me pegou por trás e tapou meu olho. Eu falei, meu Deus do céu, é assaltante. O que podia ser aquela hora ali? Eu falei, uma velha que vim. Daí ele falou, agora conheci a senhora, porque eu queria muito saber quem fez meu parto. Era eu também. Eu fiz muito parto também, porque eu fiquei 5 anos na Santa Casa. E antes da Santa Casa, eles eram todos pequenininhos, e a gente estava almoçando, era uma mesa assim, que tinha 4 metros, sabe? Um casarão de fazenda que eu morava, que era do meu sogro. Daí chegou uma menininha assim, é para a senhora correr na minha casa, que a minha mãe está nascendo o neném dela. Eu falei, meu Deus do céu, larguei a comida e saí. Eu tinha já os primeiros socorros, uma maletinha, já saí correndo, e num casebre, Rosana, num sítio, a menininha veio correndo, e cheguei na hora, fiz o parto, tudo, daí chamei a ambulância para levar, para fazer os primeiros cuidados, né? E entreguei já. Tem muita Quanta história, hein? Eu estou fazendo meu livro, sabe? Tem um amigo... Como vai chamar o livro, já sabe? Eu não sei. Ainda não. E você está contando a sua história para alguém escrever ou você mesmo está escrevendo? Não, fazem 10 anos já que eu conto a minha história. Uma vez a gente morava num lugar e era uma sede de fazenda, a nossa casa, né? E era um lugar assim que não tinha ainda progresso, sabe? E era uma subida forte e eu estava grávida da Inara. E uma criança também veio. É para você subir correndo, que a minha irmã tomou veneno. Meu Deus. E era aqueles remédios, chamava-se Gramachone. É um remédio, um veneno de planta. Nossa. E eu larguei tudo, nem lembrei que eu tinha barriga ali na hora. Subi, quando eu subi, a mãe já vinha vindo arrastando a criança. A mãe estava mais gorda do que eu, grávida, quase no tempo de nascer. Sabe o que eu fiz, Rosana? Essa menina é viva. Eu tenho prazer de falar. Ela mora no bairro dos Oliveiras. Ela foi curada porque houve um socorro urgente. Né?
Sabe o que eu fiz, Rosana? Montei ela na minha costa. Segurei por aqui, ela vomitando em cima de mim, assim, o veneno. Cheguei até na minha casa, porque eu tinha telefone lá, eram os primeiros telefones, porque era telefone fixo ainda, não tinha celular, nada. Daí consegui a ambulância trazer, buscar e levar para o hospital. E eu sempre encontro com ela, é uma belezinha a mais. Ela disse, você salvou minha vida. Olha, que histórias bonitas. Tem muita história. Então, se a gente ficar falando, nós vamos ficar o dia inteiro. E o que você pode falar para as mulheres? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão se interessando pela política. Nós fazemos esse podcast Mulher Pode, é uma forma também de conversar para que as vereadoras falem, né, o trabalho delas, como elas conseguem ajudar politicamente, né, na cidade. E o que você pode falar para as mulheres? O que é a política hoje, do jeito que você sempre viveu a política, que você sempre está disposta a ajudar. E é essa política que o PL Mulher incentiva. Quando a gente faz cursos para as mulheres, quando a gente faz palestras, encontros, como o que aconteceu em Brasília. Você foi no encontro de Brasília? Encontrei com você lá. Que foi maravilhoso, exatamente. E a gente, né, sempre está estimulando, porque a mulher tem muitas qualidades que são importantíssimas na política. O que você pode falar, Chuca, para as mulheres? Falar, olha, eu me interesso. Às vezes é uma jovem, tem já a profissão dela, ou está começando a carreira, enfim. Vale a pena ser política, ser uma mulher na política? Eu sempre falo, para mim, valeu muito a pena, porque eu não tinha cargo, né, Rosana? Eu era eu praticando as bondades que eu tinha. E quando me convidavam, eu negava, eu não achava que, sabe, eu não acreditava na política. Mas depois que eu comecei, o meu primeiro mandato, eu fui a vereadora mais votada de Piedade. Não sabe? É para menos, né? Parece que ajudou a cidade inteira nessas Daí histórias eles me ligavam, você está estourando aqui, nossa, na minha sessão você já ganhou. Eu não acreditava, sabe? Eu falei, não é verdade isso, viu? Na sequência, Rosana, eu só tive 3 mandatos com mais uma vereadora. Os 3 mandatos últimos eu ganhei sozinha também. Só eu de mulher. Só você de mulher. Quantos vereadores tem em Piedade? 13. 13. Mas eu trabalho em paz com todos eles, sabe? E me respeitam muito, agradeço até. Nossa, nem mereço. Você nunca quis ser prefeita? Nunca. Me chamaram, mas não quis. Por quê? Não, eu acho que eu não tenho capacidade. Eu pensava assim, minha mãe falava, se você for vender doce ou pôr no armazém, você vai dar tudo, você não vai vender nada. Então, eu acho que não dava certo para mim. Eu uso muito o coração e acho que tem que equivaler razão e coração. Para mim, não. Mas falta coração na política, né? Falta. Por isso que a gente incentiva as mulheres. As mulheres, elas agem com o coração, elas são sensíveis, e a política foi perdendo isso. E não é bom, porque a política genuína, ela tem que ser feita com alma, com coração. O princípio dela é muito bonito, né? Você usar o poder, porque o poder só é bom quando a gente usa para o bem. Sabe usar e para diminuir o sofrimento de alguém. Então, eu encaro a política assim, e o PL tem incentivado, o PL Mulher, através da nossa presidente Michele Bolsonaro, esse tipo de política. Que você fez a vida inteira com ou sem mandato. Então, eu penso assim, Rosana, a força, a coragem, a humildade nos tornam guerreiras, mas a fé transforma em vencedoras. Isso. Então, eu luto lá. Eu ouvi sempre do meu pai uma frase, cada um é herdeiro de si. Então, eu tenho consciência do que eu faço. Eu falo para eles, não vou deixar herança, mas vou deixar meu nome, porque nunca matei, nunca roubei, não sou santa também, porque sou pecadora, sou ser humano, mas cada um é herdeiro de si. E eu acho que a política, para mim, além do que eu fazia, foi uma máquina ali que me suportou, sabe? Que me amparou. Eu, diante de ser vereadora, eu já tinha credibilidade como ser humano, mas como vereadora, eu tenho
assim, mais, como se diz, mais, não é reconhecimento, tem mais força para lutar. Tem os hospitais que você é vereadora, você tem um trabalho bom, você consegue muita coisa. Então, já era fácil para mim não sendo. Então, agora, como vereadora, mais. E eu acredito que nós precisamos de mais mulheres. Não vê o exemplo da minha filha, da minha filha mais velha, que é coronel da reserva, ela enfrentou a primeira mulher do batalhão de Osasco comandando 700 homens. E foi maravilha. Hoje ela está em Londrina, em Curitiba. Ela é da FUNAP, né? Ela está fazendo visita nos presídios. Eu encontrei com ela a última vez lá na Lesp. Sim, me lembro dela. Uma mulher forte também. Né? Quer dizer, não faltam exemplos para você, né, Inara? Não. A gente está querendo... A Inara diz que não quer entrar na política. Não, Inara, mas você está na política, né? Só que você está nos bastidores da política. Você gosta mais dessa parte, Inara? Eu gosto bastante da assessoria, porque que nem no mandato do deputado, por exemplo, eu cuido de 645 cidades, né? Uhum. Então, eu consigo cuidar de mais, poder dar atenção para mais municípios, né? Eu imagino que se fosse só em Piedade, por exemplo, eu ficava um pouco mais limitada, né? O trabalho que você faz é pelo Estado. Sim, e eu cuido basicamente da área da saúde, né? Da saúde? Uhum. Então, tudo que toda demanda de saúde sou eu que cuido. E é difícil, né? Porque eu às vezes a gente... também, agora né? eu entrei aqui, já teve um pedido ali na porta de uma pessoa que está passando necessidade, precisa de cirurgia, não tem, fica na fila à espera de uma cirurgia. A doença avança, às vezes não, sempre, né? Porque a doença não espera. E é difícil isso, né? Você não ter o direito de ter acesso à saúde quando deveria ser obrigatório todo mundo ter acesso. E tem coisas básicas que não está tendo, né? Às vezes a gente vê que não tem atendimento nas cidades de coisas básicas, eletiva, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, uma vesícula. E como que você lida com isso? Você busca de alguma maneira atender? Na verdade, assim, a maioria eu faço o possível, o que eu consigo. Às vezes eu não consigo necessariamente a cirurgia, mas consigo amparar com um medicamento, alguma coisa. Ou só de dar o apoio para a família naquela hora de dor, de ouvir e de tentar, de alguma forma... A angústia acontece porque as pessoas sequer são ouvidas, né? Sim. A dor não espera, né? Exato. Eu sempre ouvi isso do meu pai, do meu marido, meu pai da Inara, que me ajudou muito nisso. Ele falava, vai logo, o doente não espera, ele precisa de você. Ele mandava funcionário levar de caminhão, do que tinha. E a Inara, desde pequenininha, ela está entrosada assim. Nós construímos um barracão lá e tinha uns peões trabalhando, não era um sofrimento, sabe, Rosana? Eu tinha um enorme fogão de lenha com chapa, ela ia buscando a marmita de cada um, ela era pequenininha, punha para esquentar em cima da chapa. Daí um dia ela falou, mãe, tem uma marmita muito suja. Ela falou para mim, falei, vá buscar que eu vou ver o que tem. Rosana, até é deprimente falar uma coisa dessa. Quando eu abri a marmita, era tripa de frango mal lavada, para aquele ser humano comer. Meu Deus do céu. Eu joguei no quintal aquilo, porque eu morava bem praticamente fora da cidade, né? Nem as galinhas comeram. Nem as galinhas comeram. E ela ficava levando. Eu olhava a marmita, não tinha mistura, não tinha nada. A gente ia reforçando as marmitas. Um dia, esse da marmita suja, ele até já faleceu, tadinho. Eu fiz o que pude para ajudar, mas foi difícil, ele estava bem doente. Daí ela voltou. Eu lavei a marmita muito bem lavada, passei a água fervendo, pus comida digna ali e ela levou. Daí ela voltou, mãe do céu, ele não tem com o que comer, mãe, ele está comendo com pau. Olha só, e você pequena já vendo tudo isso, né? Ia trocando tudo. E isso a gente fazia, era comum. Ali, o nosso terreno foram doados, eu tinha um sonho de doar um hospital, sabe? E daí uma escola e um hospital.
Nós doamos o terreno. Nós Olha, doamos. Era da família de vocês? Era do meu marido. Eu não tinha nada, Rosana, era do meu marido. Daí, nós doamos vários 1.000 metros quadrados pro ambulatório, que foi feito, que é construído no terreno deles, né? E doamos para a Escola Teodora, que foi a primeira escola do bairro também, e um parque infantil. Isso foi a doação, porque é custo-benefício, porque engrandeceu a região ali. Hoje é cidade, sabe? Que bacana. Que história, dá para a gente ficar aqui dá para contar, E foi muito gratificante ouvi-las, porque esses testemunhos, Inara e Chuca, eles servem para estimular, né, para inspirar quem está nos assistindo, para mostrar o quanto a mulher, quando tem propósito, quanto encara a política como missão, assim como a Chuca fez ao longo da vida, com mandato ou sem mandato, mas fez política ao longo da vida. Quanto que nós podemos transformar realidades, né? Você, nos telefonemas, nas tentativas de encontrar um apoio para quem está sofrendo, para quem está doente, para quem precisa de uma cirurgia, ali assessorando o deputado estadual Danilo Balas, a Chuca no seu 6º mandato de vereadora, juíza de paz, enfermeira. Olha a contribuição que você está dando, né, para a sociedade, com o seu trabalho, com o seu entendimento do que é uma verdadeira política, né? Você, ao longo da sua vida, humana. Foi uma política humana. E é isso que o PL Mulher acredita, nessa política, a política humana, a política do acolhimento, a política do uso do poder para mudar a vida de alguém, né? Do poder sendo utilizado como uma missão que a gente tem a seguir. Você que está nos assistindo, continue com a gente, aí nós temos muitas edições aí do podcast Mulher Pode, você pode acessar aí nesse canal, ver as edições antigas, histórias que nós contamos de mulheres que estão realmente fazendo a diferença na política. Eu sou Rosana Vale, sou deputada federal, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, com muito orgulho, faço parte desse time de mulheres, assim como a Chuca, assim como a Inara, que está nos bastidores da política, mas eu faço parte desse time de mulheres que veio para a política para realmente trazer a transformação da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Sejam sempre bem-vindas aqui no nosso podcast Mulher Pode. Já acabou o tempo, né? Passou rápido, né? Passou, já acabou. Você quer terminar com uma poesia? É uma mensagem de fim de ano. Então, deixa a sua mensagem de fim de ano. Eu já me despeço aqui, ó. Um beijo para todas que nos acompanharam. Mande esse podcast. Se você conhece alguém que quer, né, que quer entrar na política, manda esse podcast. Quem sabe inspira essa mulher. E a gente termina com a Chuca, que é vereadora na cidade de Piedade, Nilza Maria dos Santos Godinho, que vai fazer um encerramento aqui, uma poesia. Sim. Mensagem de fim de ano. Na magia da continuação da vida, em seus caminhos muita fé e amor. Novas flores, novas folhas, cores definidas, numa paisagem de sonhos, obra do Criador. Nos acolhe, nos ampara, nos ilumina, com bênçãos divinas nossa alma floresce. O tempo não faz pausa e a vida nos ensina, renovando as esperanças, nos fortalece. Um Natal abençoado e o ano novo que inicia, com conquistas, vitórias e a paz permitida. Nossas lutas sejam vencidas com harmonia e nossas atitudes diferenciam uma nova vida. Que nunca falte amor, teto e alimento, que possamos colher flores pelos caminhos, com a alma vestida de sonhos e esperança, abraçamos o ano novo com carinho. Seja um tempo de colheita e ensinamentos, regado de saúde, alegria e muitas bênçãos, que a luz da fé acenda nossos sonhos, vida segue. E lá do céu, Jesus torcendo. Que linda. Obrigada. Obrigada a você, Rosana.